Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gênesis 1. Irmã Isabel cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Não há de
Cristo é o mistério de Deus revelado. Ouvintes, o importante está aí, revelado. Se parasse nisto aí, Cristo é o mistério de Deus, nós estaríamos de fora do quadro. O que infelizmente acontece com a maioria absoluta do cristianismo. Cristo fica sendo o mistério de Deus, porém não revelado. Esta é a triste e lamentável realidade. Cristo é o mistério de Deus, porém não revelado aos que são seus. Veio para que era seus e os seus não receberam, não foram revelados. Por que não receberam? Porque não foram revelados. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, disse Jesus. Mas esta escritura se refere aos judeus, veio para o que era seus. Não se discute. Mas agora eu pergunto, depois das eras negras da igreja, quando a semente que havia sido sepultada brotou com Lutero, ele veio para quem? Para os judeus? Não, veio para os gentios. Novamente. Ele veio para os gentios, assim que os judeus não o receberam, foram endurecidos para isto. Deus viria tratar com os gentios durante este período das 7 eras da igreja, cortando assim a última semana das 70 semanas de Daniel. A metade da semana que ainda resta. Porquanto a última semana foi cortada com sacrifício, aos 3 anos e meio da semana, ou seja, os 3 dias e meio, biblicamente falando. Isto é simples. Quando Lutero veio, ele veio para o que era seu, isto é, para o que era de Deus. Mas todos receberam? Não. Logo aquilo adormeceu, o sistema cresceu como uma lavoura. Veio João Wesley. Veio para os judeus? Não. Para os gentios, mas nem todos receberam. Nem todos foram revelados. A era pentecostal não é uma era distinta. Ela é um resultado da era de Filadélfia, do ministério de João Wesley. Foi para os judeus esse resultado, essa fervura do Espírito? Não. Foi para os gentios. Todos receberam? Não. Não lhes foi revelado. E agora? Agora qualquer pessoa de bom senso cristão
nota que, de fato, o mundo evangélico, o mundo cristão, tem realmente a necessidade de revelação. Tem necessidade da revelação. A revelação é mais necessária do que qualquer coisa que exista de necessidade para o homem, para a igreja. Porque somente edificada sobre ela é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, ela nunca pode ser super enfatizada. Quer dizer, não se fala demais a respeito disto. Não se fala. Agora, a gente fica em meio à luz e não podemos contestar isto, refutar isto. Veio para que era seus, o profeta de Deus, precursor da segunda vinda, não veio para os judeus. Ele foi levado. Tentaram levá-lo a Israel. Nós temos o filme O Profeta do Século XX, e ali tem aqueles 2 milionários de Chicago, nos Estados Unidos, na casa do irmão Branham, e o próprio irmão Branham concordando com eles. E eles imprimiram 1 milhão de Novos Testamentos. Porque o velho, os judeus já têm. E eles disseram, irmão Branham, os judeus pedem sinais. E com esses sinais que te acompanham, eles vão crer no Messias. O irmão Branham disse, sem dúvida. E foi. Mas quando chegou no Cairo, lá no Egito, no aeroporto, Deus o chamou ali atrás e disse, não é para você. Ora, por que Deus deixou ir até lá? Aqueles irmãos milionários de Chicago, missionários, com os corações cheios de amor pelos judeus, quem sabe até judeus também, americanos, convertidos ao Evangelho. Ora, imbuídos daquela forma, empregando uma fortuna naquilo, qual não foi a decepção? Por que Deus não barrou logo antes? É o mesmo que você dizer assim, por que Deus não avisou para José, marido de Maria, o mesmo dia que ele falou com ela? Vai discutir com Deus. Eles tinham que se escandalizar. Há coisas que acontecem e que você não espera. E elas são de Deus. Para provar se você realmente está naquele companheirismo, para provar se você realmente é revelado. Agora, prestemos atenção. Cristo é o mistério de Deus para o mundo cristão, mas não é revelado para todo o mundo cristão. Fica sendo só o mistério de Deus. Mistério de Deus. É o mistério de Deus. E são 3 pessoas. E coisas assim. É mistério. 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 Mas quando é revelado, você não vê 3 pessoas. 3 personalidades mais na divindade.
Isso é tremendo. Eu não posso dizer eu vou ser revelado. Tampouco você. Mas isto vem para a gente. Estava na gente. Então, este mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Oculto para quem? Para os sábios, entendidos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nenhum daqueles que creu, que creu de uma forma revelada em Jesus Cristo, o teve como uma segunda pessoa da divindade. Uma suposta segunda pessoa. Era o Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo não pessoa. Jesus pessoa, mas Cristo não. E Jesus, porque Pai, Senhor, Filho, Jesus, Filho, Senhor, Cristo, Jesus, você, Espírito Santo, Cristo. Jesus jamais seria Cristo sem o Espírito Santo. Você se torna o Cristo de sua casa. Você é Cristo na terra hoje. Você não é Jesus, a pessoa física de Jesus, mas você é Cristo, porquanto o Espírito Santo está em você. Revelando o que estava atrás na parte profunda da mente de Deus. Você esteve nos lombos de seu pai desde que ele tinha 16 anos de idade. Mas quando, através do matrimônio de seu pai com sua mãe, isso aconteceu, então você veio à luz, você se manifestou, você estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso ele agradou, pela sua presciência, colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro teve que ser sacrificado antes da fundação do mundo. Aí está o ofício eterno, perpétuo, pelos eleitos. Pelos eleitos. Amém? Isso é profundo. Atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar de fato, como realizou. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Veja, porque primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus. Deus. Naquele tempo, por quê? Porque Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo.
Então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos. E ali nele estava o amor, nele havia o atributo de ser pai, nele havia o atributo de ser filho, nele havia o atributo de ser um salvador, por isso teve que haver uma queda. Nele havia atributo de curador, por isso tinha que haver doença, enfermidade. Todos estes grandes atributos estavam em Deus. Deste modo, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Então o que eles fizeram? Eles o adoraram. E isso então o fez Deus. Ele estava sendo adorado. O jogador de futebol vira Deus, ídolo. Aquela pervertida de cinema, de televisão, viram uma deusa aí, um ídolo. O seu carro, o dinheiro, a mulher, tudo isso se transforma em ídolo, em Deus, objeto de adoração. Mas aqui está, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí quem está falando é Jesus Cristo. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram de maneira revelada. Então você começa lá no Éden com Abel. Caim podia oferecer também cordeiro, matar um cordeirinho no lugar de seu altar bonito, florido, que ele continuaria sendo sem revelação do mesmo jeito. Ó, Deus nos abençoou em nome de Jesus Cristo, porque você foi revelado em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Deus Pai.